nessa noite nós vamos tirar ali, são 19h17 agora, uns 20 minutos intensos de oração, depois de 5 minutos de pregação, e vamos fechar o nosso culto. Ninguém falou amém? É para fazer o quê? 40 minutos de oração então, e 15 de pregação. Querem mesmo sair cedo? Não, até eu quero. Marcos 5, capítulo de número 1. Aleluia. Nessa noite nós vamos estar a orar para quebrar laços e ataduras satânicas, ou laços e correntes satânicas, conforme você quiser definir. É uma noite que nós vamos estar a lutar contra prisões invisíveis que impedem a liberdade dos homens. Aleluia. É uma noite que nós vamos estar a batalhar contra correntes que os olhos não veem e que as mãos humanas não podem alcançar, mas que existem e que impedem pessoas de viverem o seu destino profético. Essa não vai ser a minha nem a tua porção, no nome de Jesus. Se em alguma área da minha e da tua vida existir alguma corrente, seja nos nossos filhos, nos nossos pés, alguma cadeia invisível a impedir avanço, progresso, resultados, alinhamento, respostas, cura, essas correntes vão ser quebradas e destruídas em nome de Jesus Cristo. Alguém me dá um amém? Alguém me dá um amém? Marcos capítulo número 5, a partir do versículo 1 diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, tem ali, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Nem ainda o quê? Vamos lá, volta aquele versículo, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Mas esse homem, nós sabemos que ele era um homem que estava preso. Mas a principal cadeia desse homem, ou prisão desse homem, não eram o quê? Cadeias humanas. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele o quê? Feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. Ninguém o podia controlar, ninguém o podia acalmar. E andava sempre de dia e de noite clamando, gritando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Obrigado. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios que rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Próximo versículo. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada fez o quê? Se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram o quê? Quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Próximo versículo. Esse é o versículo o quê? 14? Ok. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinham. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aqui estavam a expulsar Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir ter
ou estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esse é o tempo que nós vamos voltar para os nossos e mostrar a eles quão grandes coisas o Senhor está fazendo e terá feito por nós, no nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Próximo versículo e último. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Fizeram o quê? Se maravilharam. Palavra do Senhor. Aleluia. Então veja aí, a história que nós acabamos de ler, ela é muito conhecida por nós cristãos. E normalmente quando nós queremos falar dessa história, nós falamos logo do endemoniado gadareno, não é? Porque Gadara era a cidade que ele vivia. Então as pessoas, quando falam dessa história, falam da libertação do endemoniado gadareno. Mas há um detalhe que chama a minha atenção nessa história, amados no Senhor, e esse detalhe é também a história de muita gente, que tem a ver com um homem que aparentemente estava livre, mas ao mesmo tempo estava preso. Um homem que aparentemente estava livre, mas ao mesmo tempo estava oprimido. Ou seja, a liberdade desse homem não era real, a liberdade desse homem não era verdadeira. É assim que a Bíblia vai dizer que demônios habitavam na vida desse homem. E veja aí, como eu e como você, muito provavelmente, esse homem tinha sonhos que não estava a conseguir viver por conta dessa opressão. Tinha metas que não estava a conseguir viver por conta dessa opressão. Tinha propósitos que não estava a cumprir por conta dessa opressão. Tinha coisas que não estava a conseguir alcançar, meios que não estava a conseguir sentar, porque algo não permitia ele viver a vida que Deus tinha designado para ele. Então, fica-nos claro na leitura do texto que a vida desse homem era uma vida muito mal vivida. A Bíblia vai falar que, inclusive, por conta desses laços, ele não vivia aonde um homem normal gostaria de viver. Enquanto todos viviam em algumas casas daquela altura, esse homem vivia onde? Nos sepulcros. Até o dia que ele teve um encontro com o libertador por excelência, e as correntes, as amarras, as ataduras que prendiam a vida e o destino daquele homem foram obrigadas a sair da vida dele. E nessa noite nós viemos exatamente na mesma fé e no mesmo espírito para dizer: se existem espíritos, amarras, correntes, prisões e cadeias invisíveis a prender qualquer área da nossa vida, elas vão ter que se quebrar e nós vamos passar para o nosso próximo nível e para a nossa próxima fase, em nome de Jesus. Alguém me dá amém? Então, a principal, a pior cadeia desse homem, como muitos de nós, em algumas áreas das nossas vidas, experimentamos prisões, cadeias, amarras, laços. A pior cadeia desse homem não era física, até porque a Bíblia fala que era impossível prendê-lo com o quê? Com cadeias físicas. A Bíblia fala que pela força pela força das legiões que habitavam nele, quando o cara era encarcerado, ele rompia com as cadeias. Quando o cara era algemado, ele rompia com as cadeiras. Mas você percebe, veja aí esse detalhe: opressão na vida de alguém, quando essa pessoa não está a viver aquilo que Deus lhe chamou para viver. E existem duas palavras aqui que eu quero que vocês prestem atenção e distingam uma da outra. Não obstante que as duas podem gerar o mesmo resultado, mas uma ser mais severa do que a outra, que é a palavra possessão e a palavra opressão. O homem que nós acabamos de ler a história era um homem que estava possuído.
Ou seja, os demônios habitavam literalmente aonde? No corpo dele. E existe a palavra, eu falei aqui, possessão e opressão. Existe a palavra opressão. A opressão demoníaca pressupõe que você não está endemoniado propriamente, o demônio não está em ti, mas, veja aí, existe presença demoníaca à volta da tua vida. Existe presença demoníaca à volta de alguma área da tua vida. Então existem pessoas que estão possuídas, outras pessoas estão oprimidas. E nós sabemos que opressão significa que há algo em ti que não está o quê? Livre a se expressar no verdadeiro sentido da palavra. Mas nessa noite nós viemos para declarar em nome de Jesus, seja pela força da opressão ou pela força da possessão, o mal vai ser quebrado e nós seremos verdadeiramente livres em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? João capítulo de número 8, versículo de número 36, a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia vai dizer que esse homem, quando experimentou a libertação que Jesus produziu para ele, ele verdadeiramente foi livre. Ele verdadeiramente foi liberto. E veja, ficou evidente, porque a Bíblia fala que quando as pessoas voltaram ou foram para aquele lugar, encontraram o louco são, lúcido e bem vestido. Eu quero profetizar no nome de Jesus que vai ficar evidente quando as pessoas acederem à tua vida, à tua saúde, à tua casa, à tua família, aos teus filhos, que houve uma impactação divina, um movimento de libertação, um movimento de restauração, houve renovo, houve graça, houve favor, houve agir de Deus, houve intervenção divina, houve aceleração divina, houve restauração divina, e aquilo que estava mal ficou bem, aquilo que era maldição foi convertido em bênção, aquilo que era contra ti e contra os teus foi revertido em teu favor, em teu benefício. Em nome de Jesus, me dá um amém. Quando os homens vieram, perceberam que o louco estava são. Quando os homens vieram, perceberam que o louco estava lúcido. Quando os homens vieram, perceberam que o louco estava em condições. E eles associaram a libertação daquele homem à presença de Jesus. Eu declaro que vão associar a tua cura à presença de Jesus, a cura dos teus à presença de Jesus, a prosperidade que você vai experimentar à presença de Jesus, a salvação e libertação da tua casa à presença de Jesus, as portas que se vão abrir vão associar a presença de Jesus, os passos e as conquistas, os territórios que você vai tomar, a presença de Jesus, a graça que você vai viver, vão associar a presença de Jesus na tua vida. Me dá um amém. Há um outro detalhe muito importante nessa história, é que o nível da presença daqueles demônios, parecendo que não oprimia, não amarrava, não limitava só a vida do endemoniado, afetava também os resultados da cidade. Porque se vocês estudarem a história, vocês vão ver que aquela era uma cidade, como é que se diz? Cidades que estão próximo do mar, não sei como é que se diz. Mas vamos lá. Essa palavra não está correta, mas eu vou usar para vocês perceberem. Uma cidade marinha. Ou seja, uma cidade, como é que se chama isso, Jesus Cristo? Eu esqueci a palavra. Nem sei se é essa a palavra, mas você está percebendo o que eu estou tentando dizer? Era uma cidade que tinha praia, que tinha mar. Não era ilha, mas vou dar um exemplo. Namibe tem mar. Tem mar, não é? Lubito tem mar. Benguela tem mar. Se você for para o Lubito, a principal atividade do município do Lubito não é criação de gado. Um dos principais negócios no município do Lubito é o quê? O porto do Lubito, pelo potencial que o mar traz. Se você vai para a província do Namibe e para a província de Benguela, por exemplo, essas províncias, Zaire também, alguns municípios do Zaire, Cabinda, o grande potencial dessas províncias vem de onde? Do mar.
São províncias que investem muito na pesca e etc, e etc. Mas há um paradoxo ali, que eles estão numa cidade, aqui nós chamamos, prontos, não é também a colocação correta, mas geograficamente nós falamos as províncias do litoral. Litoral são aquelas províncias como Kwanza Sul, que estão próximo das zonas do mar. Então nós estamos a ver uma província próximo do mar, e que próximo literalmente do mar, porque eles estão acabados de descer do barco para entrar para a cidade. O que é que eles deparam-se? Com criação de porco. Você não vai para a ilha e vai ver 2.000 porcos na praia. Hello? Quer dizer que o potencial econômico e turístico da própria cidade não estava a ser explorado por causa de um demônio ou de um endemoniado que ficava num lugar. Porque noutras versões, Lucas também fala sobre isso, conta-nos que literalmente ele atacava as pessoas que tentavam passar por ali. Então as amarras não estavam a prender só a vida dele, as amarras estavam a prender os resultados, o potencial daquela cidade. Vocês não perceberam o que isso tem a ver comigo? É que muitas das vezes, quando existe opressão, possessão e limites na nossa vida, eles não estão a limitar só a nós. O teu pai podia se beneficiar de algo que você que poderia gerar. Teus filhos podiam se beneficiar de algo que você que poderia gerar. A tua nação poderia se beneficiar de algo que você que podia gerar. Mas as correntes que te prendem não permitem que o potencial seja liberado. Mas nessa noite nós viemos na autoridade do nome de Jesus para declarar que o nosso potencial, que a nossa graça vai ser liberada. E qualquer corrente, qualquer laço, qualquer amarra, qualquer atadura que prendia, fechava e limitava qualquer área da nossa vida, se crê no nome de Jesus. Celebra o nome do Senhor Jesus e coloque-se em pé. Que essas cadeias espirituais, amados do Senhor, tem pessoas que não estão a ser curadas, não por conta de um problema biológico ou anatômico, mas porque há uma cadeia, há uma prisão, há um laço a impedir a cura daquela pessoa. Tem pessoas que não estão a avançar, que não é crise no país, é corrente invisível, é algo que o olho não está a ver, a mão não está a tocar, mas está ali como um limite a dizer que você não vai avançar. Tem portas que não estão a se abrir, não é porque, não, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não estão aí com a minha cara, há opressão. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na saúde resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nas finanças resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na vida sentimental resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na vida profissional acadêmica resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na carreira, nos negócios, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor por essa noite. Diga: Senhor, coloca o peso da tua glória e do teu poder sobre as minhas palavras. Coloca a dunamis sobre as minhas palavras. Coloca a autoridade sobre as minhas palavras. Coloca a unção sobre as minhas palavras. E tudo aquilo que eu declarar, tudo aquilo que eu decretar, tudo aquilo que eu profetizar, tudo aquilo que eu determinar nessa noite, assim como Elias declarou, seja feito de acordo com as minhas palavras. Eu declaro, profetizo e determino, Senhor, que cada decreto meu, que cada declaração minha, que cada oração minha, Senhor, se realize, se materialize. Se existe alguma maldição, se existe alguma corrente, se existe algum laço, se existe alguma prisão, se existe algum bloqueio, se existe alguma amarra em alguma área da minha vida, ela vai se despedaçar. Se existe nos meus pais, se existe nos meus filhos, ela vai se despedaçar, ele vai ser quebrado e eu serei livre, e eu vou avançar, e eu vou viver o meu potencial, e eu viverei aquilo que fui chamado, e eu contarei para as pessoas as maravilhas que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família.
Pai, coloca poder nas minhas palavras, e que nessa noite demônios, principados, potestades, dominadores, amarras sejam quebradas, resistências sejam quebradas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no meio da igreja, em nome de Jesus. Diga comigo: meu Pai, nessa noite, no poder do nome de Jesus, eu me levanto para repreender, para atacar todas as amarras, todas as cadeias, todas as prisões, todos os laços das trevas na minha vida, na minha casa, na minha família, na saúde, nas finanças, na vida sentimental, na vida profissional, que me impedem de avançar, que me impedem de prosperar, que me impedem de evoluir, que me impedem de progredir, que me impedem de viver a vontade de Deus para a minha vida. Eu declaro que esses laços sejam quebrados, que essas correntes sejam quebradas. Levanta a tua voz e comece a orar. Levante a tua voz e comece a orar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, eu venho nessa noite contra a opressão satânica no meio da igreja, contra o avanço da igreja. Eu venho contra a opressão satânica na vida do teu povo, para impedir evolução, crescimento espiritual, material, profissional, correntes na saúde, correntes no destino, hoje se quebrem, se rompam, se despedaçam, se destruam. Laços, amarras satânicas, laços satânicos, amarras satânicas sejam quebradas, destruídas nessa noite. Libro shata la rababa ora, correntes a prender as minhas finanças, correntes a prender as minhas finanças, correntes a prender os meus negócios, eu estou a quebrar. Correntes demoníacas, amarras satânicas, ataduras satânicas na minha vida, nos negócios, nas finanças, nos projetos, sejam quebradas, se despedaçam. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quebra, destrua, desfaça, despedaça. Malibra cachata la rabacaya, lecha da rabababababa, libra chaca teremosia, lecha de rebebia rabacaya, lico chata rabababababa, leso rebecata, richa da rabacaya, la chata rabababababa, fire. Isso quebra cadeias invisíveis, correntes invisíveis, amarras invisíveis, laços invisíveis, prisões invisíveis que estão a prender alguma área da minha vida. Resultados, respostas, conquistas, avanço, hoje se quebram, se rompam, se desfaçam, se destruam. Fire!
bebelia. Malore canto rebebelia. Fire! 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 Quebra na tua vida, nos teus filhos, nos teus irmãos, na saúde, na tua casa, na tua família, no meio da igreja. Seja despedaçado, seja quebrado, seja cancelado, seja anulado, se despedaça. Haja liberdade, haja libertação, haja liberdade. As respostas se liberem, resultados se liberem, resultados se liberem. Tua vida seja livre, negócios sejam livres, carreira seja livre, finanças seja livre, vida sentimental seja livre. Rashata la raba ba 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 le proshaka la raba kosh lira bakantere bo 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 mali bregete gete rikata la raba ba 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 libro shaka tere bo sebia le prosikata raba ba 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 Shaka torre palaros, libra shata rabalaya, ma libre gedegedea, libra shata ramato, e libre gedia. Shaya, malesso debia, rasha katala rabakaya, alesha mantorezia, lesha rabacosia. Ma libro bo 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 Liberta a minha vida, liberta a minha vida hoje, liberta a minha casa, liberta o teu povo, libera minhas finanças, libera minha vida profissional. Chame barada. Shaya. Libra shakata la rabakaya. Le shanta rab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 
portas que estão fechadas se abram. As respostas que estão pendentes sejam liberadas. Os resultados que estão pendentes sejam liberados. Que a glória do Senhor se manifeste. E que fique evidente de grandes coisas que o Senhor fez em nós, por nós e no meio de nós. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos. La parada coxa la baraga laba. Lika parada galama goba shala baraba. La rakoba raba la bakorobo shara bada. La raba la balaba kalabana balaba shoria laba. Kalaba kobo shara bada baga. Kaka parakata kalaba koba rabaga dara sata. Lekediba la basada rabakoba la baraba. Liba rabasada rabakoba rabagadara. Lekobo shaya. Em nome de Jesus, eu declaro e decreto nessa noite: qualquer coisa que estava a prender alguma área da tua vida, tua casa, tua família, filhos, parceiros, negócios, finanças, correntes, amarras, laços
que estavam a aprender respostas e resultados, se quebrem nessa noite em nome de Jesus. Amém. Se despedacem nessa noite em nome de Jesus. Amém. Eu proclamo nessa noite a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Nas finanças eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Na carreira eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Nos negócios eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Na saúde eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Na vida sentimental eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus. Amém. Eu proclamo a libertação da tua casa, teus filhos, tua família, em nome de Jesus. Amém. Todos os laços satânicos se rompam, se quebrem, sejam removidos agora em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo e declaro, assim como aquele homem anunciou para sua casa, anunciou para sua família, anunciou para o seu bairro, anunciou para a sua zona, anunciou para o seu território as coisas grandes que Jesus tinha feito em sua vida. Eu declaro que Deus fará coisas grandes em tua vida e se tornarão evidentes em nome de Jesus. Amém. Shalamara. Eu profetizo e declaro, assim como ficou evidente que o louco agora estava são, que o louco agora estava salvo, que o louco agora estava liberto, eu declaro em nome de Jesus a cura que Deus vai trazer, a libertação que Deus vai trazer, a porta que Deus vai abrir, Yes. a resposta que o Senhor vai liberar. Yes. Vai ficar evidente que foi Deus quem fez. Yes. Vai ficar evidente que foi Deus quem trouxe. Yes. Vai ficar evidente que foi o Senhor quem liberou. Yes. Vai ficar evidente que foi o Senhor quem libertou. Yes. Vai ficar evidente que foi Jesus quem operou em tua vida, em tua casa, em tua família. Em nome de Jesus, me dá um amém. Amém. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor, pois a sua palavra é viva e é eficaz. E Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, eu me movo na tua presença com espírito de gratidão, porque a minha vida está livre, minha casa está livre, minha saúde está livre, minhas finanças estão livres, meu pai está livre, minha mãe está livre, minha vida sentimental está livre. Eu estou livre do escárnio, eu estou livre da pobreza, eu estou livre da doença, eu estou livre do solteirismo, eu estou livre do desemprego, os laços, as amarras, as correntes, as ataduras que queriam trazer estagnação, limitação, nos prender e nos atrasar no mesmo nível, na mesma fase, por longos e longos anos, caíram por terra. Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem operou, foi o Senhor quem libertou, foi o Senhor quem tocou. Por isso receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração, receba a exaltação. Isso, nós te celebramos, nós te enaltecemos. Nossa cura é uma realidade, nossa libertação é uma realidade. Lecobochara. Isso, agradeça ao Senhor, 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 pelos teus pais, teus filhos, teus irmãos, tua casa, tua família, negócios, carreira, vida espiritual. Ele tocou, transformou, restaurou. Por isso tributamos a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Levanta as tuas mãos. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Sarana Macos.
Senhor Jesus. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração. Porque como ficou evidente que tu libertaste aquele homem, vai ficar uma vez mais evidente que o Senhor fez em nossas vidas. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Receba a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Em nome de Jesus, a igreja dá um amém.